no Salmo de número 13. Salmo de número 13. Creio que todos acharam, amém? O Salmo de número 13, o verso 2, o verso 2, diz assim a palavra do Senhor: até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Quantos podem dizer amém? Sente glorificando o nome de Jesus. Amados irmãos, o relógio ele é ingrato demais com a gente, nem se tratando do tempo que a gente tem para entregar a palavra do Senhor à igreja, ao tempo em que ele também é nosso aliado, porque à medida que os ponteiros avançam, a volta de Jesus também fica mais perto, né? Por um lado a gente fica com raiva dele, porque a gente quer mais tempo, por outro lado a gente agradece a correria do relógio, porque quando ele corre, a gente também corre para perto de Jesus, não é? Porque eles têm uma grande promessa a ser realizada na nossa vida. Aliás, a maior das promessas a ser realizada é a volta de Jesus e o encontro triunfal da sua igreja, da sua noiva, com o Cordeiro, com o noivo. Quantos podem dizer amém por isso? Aleluia! Certa vez, eu acho que eu já contei isso aqui, em uma ocasião, numa determinada igreja, as pessoas estavam contando lá as bênçãos, né? Os testemunhos de bênção. Maravilha, coisa boa contar as bênçãos, né? E chegava um, contava de um milagre, chegava outro, contava outro milagre. E uma irmãzinha chegou, e a vez dela, e ele perguntou àquela pessoa, o líder lá que estava à frente daquela reunião, ele disse: conte a bênção. E ela disse: olha, eu quero contar que a minha vida não vai ser mais a mesma, porque Jesus entrou no meu coração e hoje eu sou salva. Quando ela terminou, aí aquela pessoa disse assim: agora conta a bênção. Eu fico perguntando se existe bênção maior do que a salvação. Se existe milagre maior do que a salvação. Não existe. Aquela pessoa estava equivocada, porque não existe bênção maior de que você ter aí nesse coração que pulsa, que bate dentro de você, a convicção de que mesmo em vista de tudo que a gente passa nessa vida, as aflições, as perseguições, os apontamentos, qualquer outra questão que nos cerca e que venha nos querer parar, dentro do nosso coração existe uma certeza: que o nosso Mestre está voltando, que Jesus está voltando. Ah, pastor, mas como é que vai ser? Eu sou pecador. Claro, querido, você está no estado de pecado, mas você não tem prazer no pecado. Se você não tem prazer no pecado, o sangue do Cordeiro, a palavra de Deus diz, mesmo que os nossos pecados sejam tão negros, tão escuros como a escarlate, o sangue do Cordeiro nos torna mais brancos do que a lã. Aleluia! Deus não tem prazer em condenar os seus santos, seus filhos. Estamos na natureza pecaminosa? Estamos. Mas não temos prazer no pecado. Nós aborrecemos o pecado, não queremos assunto com o pecado. E Jesus, Ele sabe muito bem tudo o que se passa conosco. Meus amados, nessa noite nós vamos dar continuidade àquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar à sua igreja. O Salmo 13, o verso 2, ao qual será base para a ministração de hoje, ele também é um complemento, ele é uma sequência, é um ato contínuo daquilo que nós já estamos ministrando há 3 encontros, esse é o terceiro, sobre autoexame. Vou rapidamente pincelar a respeito do autoexame, não só daquilo que a gente já viu, mas daquilo que nós precisamos entender. Sempre temos
o triste costume, que aí é algo a ser estudado também. Por que nós nos preocupamos tanto com o defeito dos outros? Por quê? Algumas explicações, elas já são ventiladas entre nós. Uma delas, inveja. Quando temos inveja de alguém, aí nós queremos atirar pedra para ver a pessoa baixar e a gente ficar satisfeito. Por isso que às vezes apontamos alguém. Outra razão de apontarmos alguém é porque queremos encobrir aquilo que nós temos igual ou pior do que os outros. Aí a gente aponta para dizer assim, se eu estou apontando, existe alguém no mínimo pior do que eu. Existem algumas explicações para isso que nós estamos estudando, analisando, ministrando, ensinando à igreja. Mas, queridos, nós lemos aqui, semana passada, um texto de Jesus, quando ele diz assim, olha, hipócrita, eu vou dizer logo, ele disse isso já no finalzinho, né? Mas no começo ele fala que a gente precisa primeiro tirar a trave que está no nosso olho, antes de olharmos o argueiro que está no olho do nosso irmão. E aí ele diz assim, vocês são hipócritas. Quem foi que disse? Foi o pastor Wellington? Não. Concordo em gênero, grau e número com a palavra do Senhor, mas não fui eu que disse. Quem disse foi quem tem autoridade para dizer. E ele chamou de hipócrita aquelas pessoas que perderam tempo. Por que eu digo que perderam tempo? Porque se olhasse para si, se olhasse para a sua própria condição, não olharia para os outros. Eu estou fazendo um resumo de sexta-feira, que sexta-feira nós falamos exatamente sobre isso. O que é que acontece? Quando nós apontamos os outros, a gente perdeu uma boa oportunidade de nos averiguarmos e sondarmos a nós mesmos. Fazemos uma introspectiva em nós mesmos. E se isso acontecer com muita humildade, nós não vamos mais apontar para ninguém. Porque quando olharmos para os outros, a gente vai dizer para nós mesmos, eu sou tão quanto aquele irmão. Então, quem sou eu para julgar o meu irmão? Eu sou tão pecador quanto. Ou, quem sabe, até faço coisas até mais absurdas de que aquele que eu estou focando como alvo. Porque, meus amados, essa é a perda de tempo que nós temos. Quando nós perdemos tempo em apontar os outros, nós estamos deixando de olhar para dentro de nós e corrigir as coisas que estão nos incomodando. Aí o Salmo 13, o verso 2, olha o que diz, queridos. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Você acha que quando alguém deixa de se examinar e olha para os outros, ela tem paz no coração, mesmo tentando justificar essa atitude? Não tem. Porque existe dentro de nós um dispositivo, existe dentro de nós um mecanismo, existe dentro de nós uma sentença. Eu posso dizer sentença? Porque ela, todo momento, está nos advertindo. Isso chama-se a nossa consciência. Ela está sempre nos dizendo, ei, você está aí falando à toa, mas olhe para dentro de você. A nossa consciência está sempre nos apontando, porque ela pode, ela é nossa, ela faz parte da gente, então ela tem todo o direito de nos apontar, a nossa consciência. E nós vamos ver alguns textos aqui que eu separei, que eu selecionei, para compartilhar com os irmãos. Antes, porém, eu trouxe aqui uma frase bem interessante, de um grande estudioso, o Charnock. Ele diz assim, um grande teólogo, ele diz assim, autoexame é uma pesquisa exata e completa em auto de um homem, uma consideração minuciosa sobre minha posição diante de Deus. Queridos, e aí eu acho perfeita essa afirmação, porque essa busca minuciosa, essa busca exata que precisamos fazer, nossa, de autoavaliar,
não é para chegar e dizer para o outro: ei, irmão, eu me analisei e eu já corrigi, agora é a tua vez. Mas não é mesmo. É diante de Deus. Porque eu não vou prestar conta a você e nem você vai prestar conta a mim. Todos nós prestaremos conta diante do nosso Senhor, do nosso dono, do nosso mestre, do nosso Senhor. E ele é muito preciso nessa afirmação, porque se por um lado a palavra ela é uma regra, a palavra ela é uma lente pela qual nós enxergamos a vontade de Deus, por outro lado, a consciência, a nossa própria consciência, ela assume o papel de examinador. Se por um lado a palavra ela é uma regra, a nossa consciência ela assume esse papel de examinador. Pastor, examinador de quê? Da nossa vida, dos movimentos que nós praticamos, das ações do nosso coração. E com a ajuda da palavra que é regra, tanto disseca quanto abre a alma para si. É uma afirmação muito pertinente. Então esse autoexame, ele também pode ser visto e analisado de dois prismas. O primeiro deles, quando a gente examina a palavra, quando a gente olha para as passagens bíblicas. E diga-se de passagem, não basta olhar para os textos bíblicos. Não basta você ouvir a palavra que está lhe ensinando o que você tem que fazer ou o que você precisa fazer. É necessário que nós coloquemos em prática. Pastor, mas qual a base disso? Eu posso ouvir e posso não fazer nada. Claro, você tem um livre-arbítrio. Você é livre. Só que tem um detalhe. Até determinado ponto, não sei quando, só Deus sabe, nós vamos ser livres para fazer o que quiser. A palavra está ensinando, não faça. E você vai fazendo. Vai chegar um ponto que não tem aquela questão da pipa, né? Quem sabe aqui, né? Tem gente que talvez não sabe o que é a pipa, né? A pipa é aquele bichinho, aquela linha, a gente solta aquele bicho lá de papel e ele vai subindo, subindo, subindo. Aí chega uma hora que o novilho acaba, né? Pronto, a pipa não sai mais dali. Tem hora que o Senhor deixa a pipa correr e tem hora que ele diz: pronto, acabou a linha. Você não vai para lugar nenhum mais. Agora é hora dele puxar de volta. Cante. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor está falando para você e para mim. Ele já falou logo comigo, né? Que antes de eu chegar aqui, o Espírito Santo estava lá comigo, eu escrevendo. E o Espírito Santo: olha, veja você logo, viu? Antes de você entregar para as minhas ovelhas, faça um autoexame de você logo. É pesado. Você está pensando que eu chego aqui para entregar para você e eu não levo logo a lapada? A primeira é logo comigo. Quem leva a primeira pancada sou eu. E você sabe que a primeira pancada é mais forte. Depois a mão alivia mais, mas a primeira é mais forte. Então, queridos, analisando, aí você diz assim, né, pastor, mas a Bíblia falou, mas eu não concordo, eu não acho, isso é questão de interpretação, está certo. A palavra de Deus, ela diz assim: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao quê? Aquele homem que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a areia? Ah, não? Sobre a rocha. Vai vir os ventos, vai vir as tempestades, aquela casa vai estar firme. Aquela casa não vai se abater com comentários, aquela casa não vai se abater com falácias, aquela casa não vai se entristecer porque alguém olhou atravessado, ou porque alguém lhe entristeceu de alguma forma. Aquela casa está firme na rocha. Aquela casa não foram homens, não foram pessoas que subiram ao madeiro lá na cruz do Calvário e verteram o seu sangue, não. Foi Jesus. Então quem ouve as palavras dele e as pratica, vai estar firmado nele, que é a rocha, a pedra angular, a pedra de esquina. Aleluia! Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei àquele insensato, ao tolo, aquele que talvez se acha bom demais,
Ah, vou armar minha casa onde eu quiser. Eu decidi fazer na areia. Ah, é? Vai vir os tempos, vai vir os ventos, vai vir as correntes, vai vir os ventos. Que ventos são esses? Que correntes são essas? As tribulações que também a palavra de Deus já nos alertava sobre as tribulações que nós vamos passar no dia a dia da nossa caminhada. Pastor, quer dizer que ser crente não quer, a gente não vai ficar imune a essas coisas não? Quem disse a você isso? Eu vou te dizer quem disse diferente. Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Negue seu orgulho. Negue sua soberba. Negue sua prepotência. Negue sua arrogância. Tome a sua cruz e siga-me. No mundo vocês vão ter aflições, mas eu vou estar com vocês. Quer melhor do que isso? Ele vai estar com a gente. Mas pastor, por que Jesus permitiu que a gente passasse aflição? Foi culpa dele? Não, foi nossa, que desobedeceu lá no princípio. Ficamos à mercê da influência diabólica, do pecado. E como ele é justiça, e como nós abrimos lugar para que o vírus mortal do pecado entrasse na raça humana, agora a gente vai ter que fazer o caminho de volta para voltarmos para o jardim. Por falar em jardim, estávamos aqui na quarta-feira, quem esteve na escola bíblica, o Espírito Santo moveu de uma forma extraordinária aqui, trazendo entendimentos que a gente, nem eu, foi o Espírito Santo que trouxe na hora e ministrou à igreja, aos irmãos que estavam aqui na escola bíblica. E num desses momentos que o Espírito Santo moveu aqui na nossa escola bíblica, e aí eu falei aqui a questão de voltar ao jardim. Para voltar ao jardim a gente precisa fazer um autoexame, né? Quando a gente se suja, qual é a primeira conduta? Não é se limpar? Não é? A gente foi sujo pelo pecado, a gente precisa se limpar, se quiser voltar ao jardim. E a reflexão que estávamos fazendo aqui foi interessante, porque a gente pensou assim, se a gente vai voltar ao jardim, vamos lá para o jardim. Jesus visitava lá Adão e Eva. Ei, queridos, olha aqui para mim. Você está me vendo, não está aqui? Você sabe que eu existo e não há como ser diferente. Você aperta a minha mão, você me abraça. Você sabe que eu estou aqui, você está me ouvindo. Lá no Éden, era assim que acontecia. O Senhor visitava a obra-prima da sua criação. Aí vem a questão. Para aqui comigo e pensa. Que coisa maravilhosa. Deus, o Criador, visitava o homem. O que será que Deus conversava com Adão e Eva, hein? Já parou para pensar maravilha? Já parou para pensar o que é que Deus conversava com Adão e Eva? Já parou para pensar que Deus dizia, olha Eva, Eva fazia pergunta, Senhor, aquelas estrelas, Eva, é assim, eu criei assim, eu fiz assim, glória. Aí Adão dizia, o sol? O sol é assim, 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 coisa que nem eu nem você sabe nada, mas Deus conversava com ele. Senhor, e aí? E como é que é essa questão? Os animais são todos diferentes de um do outro, como é que é isso? Vou lhe explicar agora. É assim, 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 assim. Eu não sou cientista, nem vocês são. Simplesmente foi o Criador que chegou para Adão e Eva e falou, mas por quê? Não havia pecado, tinha comunhão. Quem quer voltar ao jardim e conversar com Deus? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Dá para você parar e, assim, fazer uma viajada mesmo, viajar na maionese. Como será eu conversando com Deus? Doremia, chore que me faz, aleluia. Como será conversar com Ele? Tu já parou para pensar o que é que vai exalar dele assim? O que é que vai te envolver na hora assim? Aleluia.
a virtude, o puro amor. Aleluia! Glória! Eu quero voltar para lá, eu vou voltar ao jardim, na pureza, eu vou conversar com Ele, eu vou abraçar Ele. Aleluia! Mas tem que ser pela palavra, porque a palavra é um instrumento que Deus nos deu para voltar para lá. A palavra é a bússola, a palavra é a orientação, senão estamos perdidos. Sem a palavra nós estamos perdidos, nós estamos fadados ao inferno se não for pela palavra do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque sem a palavra nós vamos perder o rumo, porque o pecado, ele nos atrai, e quando o pecado nos atrai, ele vai levando cada vez mais para os abismos, e se não for a palavra para nos frear, a gente está perdido. É a palavra. E aí Davi, ele fala no Salmo 42, no verso 5 e verso 11. Ele fala no Salmo 43, no verso 5. E continuamente, Davi ele faz a pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Queridos, essa é a prova magna do autoexame. E aí a gente começa a entender porque Davi era segundo o coração de Deus, porque ele estava se permitindo ser avaliado por Deus, ele estava abrindo o seu coração, ele estava rasgando o seu coração para Deus. Por que te perturbas? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque você se perturba dentro de mim? Fale alguma coisa, me diga o que é que está errado. Eu quero corrigir, mas eu quero estar bem com Ele. Ou o Salmo 13, o verso 2 que lemos aqui como base: até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Sabe o que é que eu entendo com isso? Enquanto eu não me posicionar, enquanto eu não rasgar o meu coração diante de Deus, enquanto eu não for franco e sincero com Deus, essa minha alma e a minha consciência estará batendo todos os dias a porta da minha alma, dizendo assim: ei, tem coisa errada, se avalie, pare de apontar para os outros e aponte logo para você. Glória! A primeira coisa é a palavra. A segunda encontra-se no fato da existência dessa consciência a qual estamos falando, não é, queridos? E na Escritura a consciência é tida como uma testemunha ao lado do Espírito Santo. Quer que eu prove isso? Vamos para a Bíblia. João 8:9. Eu já adiantei aqui o texto para a gente não perder tempo, mas você pode consultar ou anotar. Escuta aí, a consciência, querida, ela é tida como uma testemunha ao lado do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Está com a gente todos os dias, o Consolador. Ele caminha conosco enquanto a gente estiver por aqui. Vai ter um dia que ele vai se recolher, quando a gente não precisa mais passar a tribulação aqui. Mas enquanto a gente estiver na tribulação, Ele está aqui nos consolando, está aqui abençoando a nossa alma, está aqui abençoando a nossa vida, está nos direcionando, está nos enchendo de alegria. Quando a tristeza vem, Ele nos alegra. Quando a gente quer parar, Ele diz: avança! Aleluia! Glória! Aleluia! João 8:9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusadas pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Glória. Eu vou ler de novo, porque é muito forte para nós. Quando Jesus
recebe aquela mulher que estava prestes a perder a sua própria vida, apedrejada pela justiça dos homens. Jesus apela pela consciência. Jesus faz-los pensar antes de condenar. Jesus faz-los refletir antes de apedrejarem e cometerem outro crime. Escuta aí, ó. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados, essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Aí aqui vem outra reflexão que precisamos fazer. A começar pelos mais velhos, até os últimos, até os mais jovens, até os menos experientes. Sabe o que é que a palavra de Deus está dizendo para mim? Eu que me considero crente há tantos anos, eu que sou antigo na fé, eu que já caminhei um pouco mais, eu que já tenho um pouquinho de experiência, eu tenho que ser o primeiro a me avaliar. Não é porque eu tenho muita experiência que está tudo resolvido para mim, não. A palavra de Deus está abrindo aqui os nossos olhos, que quanto mais experiente, ou quanto mais velho eu for, mais pés no chão eu tenho que ser. Quanto mais tempo eu viver, mais consciente eu preciso ser dos meus atos, das minhas ações, daquilo que eu faço, as minhas motivações. Porque os mais jovens são menos experientes. Às vezes agem muito pelo impulso, agem muito pelos, como é que se diz? Que diz assim, as coisas estão, os hormônios, muito obrigado, os hormônios dos jovens estão em erupção, né? Aquele calor, aquela guerra toda. Não é? Por isso que a Bíblia diz assim, olha jovens, escute o conselho dos velhos. Aí Jesus dá aquela pancada segura, e os mais velhos, mais experientes, mais conscientes, disseram assim, rapaz, a gente está aqui com cara de pateta, porque esse homem fez a gente entender que quem está errado aqui na história somos nós. Porque quando Jesus parou e deu aquela pausa, e disse para eles darem uma olhada na vidinha deles, foi que Jesus disse para aqueles homens, qual de vocês não tem pecado? Atira a primeira pedra. Sabe o que foi que Jesus estava dizendo? Dê uma olhadinha aí na vida de vocês, faça um autoexame aí. Faça um autoexame antes de você condenar essa mulher, antes de jogar pedra nessa mulher. Aquela mulher representa os outros, e aquela multidão representa nós. E Jesus está dizendo, faça um autoexame aí, antes de você julgar e condenar os outros. Veja como é que está a sua condição, porque quando a gente olha para dentro de nós, a gente não quer mais apontar para ninguém, que a gente sabe a nossa condição. Nunca você vai encontrar na palavra de Deus, ela lhe orientando a dizer assim, olha, você é superior a isso ou aquilo. Inclusive a lógica ministerial, ela é assim, pelo menos aqui, nesse ministério a gente entende assim. Eu sou diácono, fui consagrado a presbítero, agora eu estou mandando mais. Ei, agora é que você é servo. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Essa é a lógica do reino. Isso aqui é o reino. A lógica do reino funciona diferente da lógica das trevas. Quem quiser ser o maior, vai ser o menor. Sabe o que foi que Jesus fez? Pegou a toalhinha, pegou a bacia, senta aqui, discipulada. Aí Pedro, né, brabo como é, que sempre tem um Pedro no meio da congregação,
Tem não, né? Tem. Queridos, Jesus é tão maravilhoso que até a escolha dos 12, Ele não fez por acaso. Você pode dizer assim, mas como é que Jesus, tão sábio, o Filho de Deus, vai escolher um pescador, vai escolher um coletor de impostos, vai escolher um camarada que está ali, sem projeção nenhuma? Até nisso, o Senhor estava nos ensinando. Hoje, ensinando a gente hoje. Ele está aqui ensinando a vocês. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando essa noite. Ele está dizendo para você, queridos, ovelhas, não foi por acaso que eu escolhi Pedro, porque depois de muitos anos ia aparecer a característica de Pedro em algum de vocês. Depois de muitos anos, vai aparecer aqueles que duvidam até da própria sombra, vai aparecer os Tomé no meio de vocês. Tem aqueles que têm mais intimidade, bota a cabecinha no ombro, acosta no peito assim a cabecinha, né? De intimidade que tem. Tem outros que é mão na massa. Será que a gente vê isso dentro da igreja? Sim ou não? Tem aqueles que são mais próximos, tem aqueles que são pega para capar mesmo. Tem aqueles que creio nisso não. Eu preciso ver. Então vem, Tomé, toca aqui, vê os cravos. Tu quer ver para quê? Então vem. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tu está escorregando, Tomé. Glória. O Espírito Santo está falando com você, Ele está falando comigo aqui. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! E aí esse texto de João 8 e 9, primeiro ele traz essa reflexão desde os mais velhos até os outros, os mais jovens, os menos experientes. Última parte desse texto que nós vamos ler agora. Glória! Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Escuta aqui, olha o que é que o texto da palavra diz assim. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Quando Jesus ministra para nós, e nós aceitamos e olhamos para a nossa consciência, nós deixamos Jesus agir. Dore que me neve alai. Você está entendendo? Essa mulher estava prestes a ser apedrejada por aquela multidão, tão pecadora quanto. Aí Jesus chega, entra em cena e diz assim: consciência de vocês, quem não tiver pecado pode começar a tirar pedra. Ah, não? Vocês têm pecado também? Tá, vai-se embora. Agora deixe eu com ela. Sabe o que é que eu entendo com isso? Não preciso eu apedrejar ninguém. Deixa Jesus ficar só com quem eu estou olhando, que talvez esteja com algum problema. Entrega ela a Jesus. Sou eu que estou dizendo isso aqui não. Ficou só Jesus e a mulher. Você acha que daí saiu o quê? Quando Jesus fica com alguém que eu acho que está todo errado. O que é que vocês pensam? Ficou só Jesus e a mulher. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? Não passe na frente do Senhor, não. Deixe Jesus trabalhar em quem Ele quer trabalhar e como Ele quer trabalhar. Passe na frente, não. Romanos 2:15. Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. Estamos falando aqui da consciência atrelada ao próprio Espírito Santo. Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O mesmo livro de Romanos 9:1.
digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Romanos 9:1, vou repetir. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Ei, queridos, essa nossa caminhada, a gente não está só. O Espírito Santo, Ele nos sonda, foi cantado aqui, foi adorado a Deus aqui, que Ele sonda a gente, Ele sonda a nossa consciência, para ver se é uma consciência sincera, se é uma consciência verdadeira. Quer saber de uma coisa? Quando nós nos recusamos a fazer um autoexame em nós mesmos, e olhar para dentro de nós, vocês acham que a gente está enganando a quem? A Deus? Que conhece tudo e todos? Ao Espírito Santo, que também nos sonda? As pessoas? Ou estamos enganando a nós mesmos? Perdendo tempo. 2 Coríntios 1:12. Vamos ver? 2 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e mormente em relação a vós. Olha, queridos, a palavra de Deus, ela está sendo muito cristalina para nós essa noite. Não há aqui sombra de dúvida daquilo que o Espírito Santo está ministrando à nossa alma, porque o que estamos falando aqui, dessa questão, desse tema, desse assunto preponderante, o autoexame, tão necessário, tão importante, tão indispensável a uma vida espiritualmente saudável e frutífera. Se você quer ter uma vida espiritual saudável, se você quer ter uma vida espiritual que gere frutos, você precisa começar fazendo uma autoavaliação, um autoexame. Eu me entristeço quando vejo pessoas que, por algum motivo, fracassaram. Eu já disse aqui em outra ocasião, levaram uma topada na caminhada, vacilaram. Eu não quero nem olhar pelo prisma da topada em si, porque quando a gente leva uma topada é porque faltou o quê? Vigilância. A gente não olhou para o caminho e estava lá o tropeço. Mas a gente sabe que pode ter uma pedra no caminho, não pode? Aí a gente não olhou o caminho, a lâmpada, a palavra não foi luz para o nosso caminho, e a gente tropeçou numa pedra, e aí se machucou. Eu fico triste quando às vezes alguém comete alguma falha, e a gente vê, principalmente hoje, a famigerada rede social, a expõe as pessoas, joga o nome das pessoas na lama. Eu fico imaginando as pessoas que fazem isso, que tipo de pessoas são? Qual é o nível de espiritualidade dessas pessoas? Qual é o fruto que essas pessoas produzem? Eu não estou aqui falando se alguém pecou ou deixou de pecar, é problema de quem pecou. E problema maior ainda é pecar e não reconhecer o pecado. Questão de autoexame. Cada um examine-se a si mesmo. Não estou aqui dizendo que é para passar a mão em coisa errada, não. Errou, pecou, ore pelo seu irmão. Ore pelo seu irmão. Não jogue pedra, não apedreje. Você quer ser espiritualmente saudável e quer gerar frutos? Olhe para dentro de você. Aí eu chamo aqui a atenção dos irmãos, duas coisas importantes, nessa questão do autoexame.
há um grande obstáculo para nós, eu me incluo nele, para efetuarmos esse autoexame dentro de nós. A primeira coisa é a nossa própria natureza pecaminosa. Não tem como fugir disso. Pastor, e aí? A minha natureza é pecaminosa, está tudo perdido? Não. O Senhor está conosco, Ele caminha conosco, nos orientando. Ele está nos advertindo do pecado, vigiai e orai, para que não caia em tentação. O Senhor está nos ensinando. Mas a natureza pecaminosa, corrompida e enganosa, vai fazer com que a gente tropece, vai fazer com que aflore o nosso orgulho, o nosso eu, de não querer admitir que somos tão pecadores quanto aqueles que a gente tem apontado, tem observado, tem olhado. Quer saber de outra coisa? Se quando alguém, aos nossos olhos, cometeu algum pecado, algum problema, se em vez de apontar a gente orasse por elas, a gente ia ter menos escândalos, menos problemas. Sabe o que é que acontece, querido? Nós estamos mais julgando, apontando, condenando do que orando pelas pessoas. Para que o Espírito Santo vá lá, convença do seu erro, convença do seu pecado. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas, as redes sociais estão cheias de escândalos aí. Aí sabe o que é que eu vejo? Quem está lá de fora, o ímpio, né, que ainda não desfrutou da presença do Espírito Santo, sabe o que é que ele diz assim? Rapaz, isso é os crentes, né? Eu quero ser crente em nada. Ó, confusão aí. Cada crente que joga uma pedrada maior do que outra nos próprios crentes. Aí eu lembro da multidão lá que levou a mulher, pega no ato de adultério, que queria apedrejar. A gente acaba sendo um daqueles. Não é? Eu já disse aqui em outras ocasiões. Eu desafio você a ver na minha rede social, que eu pouco frequento, já peço mais uma vez desculpa, perdão aos irmãos, eu não sou muito fã de rede social. Por isso que às vezes eu demoro até 2 dias a responder. Eu tenho dito aos irmãos, que é algo urgente, quer falar logo comigo, ligue, não mande mensagem não, porque pode ser até que na mesma hora eu responda, mas pode ser que eu responda 2 dias depois. Se você manda mensagem, eu entendo que não é nada urgente. Agora, olhe lá a minha rede social, estou dizendo porque Paulo me orienta a dizer isso. Sem nenhuma soberba, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou um res mortal. Mas a palavra de Deus me orienta, porque Paulo disse, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu desafio você a olhar uma rede social minha, Facebook, Instagram, alguma coisa lá que desabone o Evangelho, que desabone o bom nome de Cristo, que escandalize o meu irmão. Veja lá. Veja lá se não tem um versículozinho falando de Jesus. Veja se não tem uma mensagem levando paz aos corações aflitos. O Senhor sabe, glória nenhuma eu quero. Eu não sou nada. Eu estou aqui por misericórdia de Deus. Sou um res mortal e pecador. Mas precisamos fazer um autoexame. E essa questão da natureza pecaminosa, enganosa e corrompida, faz com que a gente não queira reconhecer. Mas ela está presente e ela é necessária. Queridos, escuta aqui uma coisa. Tão logo o pecado deixe de existir, tão logo também um autoexame ele será desnecessário. Mas enquanto o pecado existir, o autoexame é necessário na nossa vida. Se não existir mais pecado, fique tranquilo. Não se preocupe mais com o autoexame. Agora, enquanto existir o pecado, enquanto a gente estiver aqui, palmilhando nessa vida aqui terrena, o autoexame ele é necessário todos os dias. O salmista disse assim, a minha alma me aflige todos os dias. Então não pense que vai ser, é todo dia. Enquanto o pecado existir, todo dia você vai estar fazendo o autoexame. Todo dia você vai estar se policiando. Todo dia você vai estar vendo onde é que está alguma coisa errada. Porque o autoexame, meus amados irmãos, é o primeiro passo para a mortificação da carne, para a mortificação do pecado. É o autoexame.
A Escritura Sagrada diz que o coração é enganoso, não diz? A palavra de Deus diz que o coração é enganoso, e por causa do pecado, ele é enganoso, o coração é enganoso por causa do pecado. Olha o que diz Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o poderá conhecer? Versículo 10. Eu, o Senhor, glória, esquadrinho a mente. Eu provo o coração. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ei, não pense que nada vai passar às vistas dos olhos de fogo do nosso Deus. Ele convida você a fazer um autoexame, ao tempo em que ele já sabe o que é que existe lá, porque ele sonda e vê. Olha o que diz aqui a parte final desse texto de Jeremias. E isso para dar a cada um, ele esquadrinha, ele sonda o coração. Olha o final aqui, a conclusão. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus convida a todos nós a fazermos essa autoavaliação, essa autoanálise. Mas isso não quer dizer que ele não está sabendo. Olhe, Luiz, Rodrigo, Ruth, Frank Ellen, Almir, faça aí uma autoavaliação, depois você me diz o que é que aconteceu, que eu não estou sabendo de nada. Vocês acham que é assim? Ele já está sabendo de tudo. Ele apenas apela, num bom sentido da palavra, porque ele não apela por ninguém, ele recomenda que a gente reconheça que precisamos nos avaliar. Claro. Eu lembrei de uma coisa aqui, queridos, interessante. Já estou fechando o raciocínio de hoje. Eu lembrei de uma coisa interessante, quando a gente participava de alguma atividade, alguma dinâmica, né, de trabalho, e a gente fazia alguma coisa, uma atividade, a gente fazia a autoavaliação do nosso trabalho através dos alunos que frequentaram, e nós fazemos a nossa própria avaliação. Todo bom profissional, ou toda boa instituição, ou toda organização que se preze, ela simplesmente não distribui um produto e procura saber a satisfação. Se ela quer prosperar, se ela quer seguir adiante no seu trabalho, ela faz uma autoavaliação do que ela está fazendo, de quem está recebendo e de quem está dentro dela trabalhando. Se os funcionários estão atendendo ao propósito da empresa, ao objetivo da empresa, se os clientes estão satisfeitos com a empresa, com o que ela está fazendo, sabe o que é isso? Sabe o que é que acontece? Autoavaliação. Agora não faça não para ver o que é que vai acontecer com essa empresa. Não avalie não. Quem aqui não já comprou um produto e o produto chegou estragado? Você voltou a comprar naquele lugar? Eu já comprei em alguns lugares que a pessoa ligava: satisfeito, satisfeito, muito obrigado. Isso é autoavaliação. Essa empresa vai crescer, vai para cima, porque ela está avaliando cada passo que ela dá, para não deixar o pescoço à forca, porque os concorrentes estão aí doidinhos para ocupar o espaço. O autoexame é esse primeiro passo. Jeremias nos traz essa expressão. O pecado, conforme diz Paulo, aproveitou-se do mandamento e o enganou. Veja só, Romanos 7:11. Porque o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento me enganou, e por ele me matou. A Escritura Sagrada, meus amados, diz que o homem acha que seus caminhos são sempre justos. É verdade, não é? Quando a gente acha que a gente é o dono da verdade, que a gente não precisa olhar para dentro da gente, é isso que acontece aqui, a gente engana nós mesmos, né? Provérbios 16:2. Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Sabe qual é a conclusão que nós chegamos? Não tem crédito aos seus corações
tão fácil e confiadamente. Desconfie do seu coração, em outras palavras. Ele disser assim, eu estou sentindo, está sentindo o quê? Tem muita gente dizendo assim, estou sentindo paz nisso. Essa paz que tu está sentindo, ela está em concordância com a palavra? Porque às vezes essa paz que a gente diz que está sentindo, é o nosso ego dizendo assim, estou satisfeito desse jeito. E a palavra, o que é que diz? É uma maneira de nós nos firmarmos, é a palavra e a consciência. Eu vou para a consciência, mas também examino a palavra. Quem está compreendendo esse princípio? É assim. Então, essa causa, esse engano, né? Só fechando agora o raciocínio, esse último texto, nós vamos encerrar agora, também é do coração que nasce todos os males. Marcos, capítulo 7, versículos 15 ao 23. Nós vamos fechar agora, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Queridos, preste bem atenção nesse texto. Eu nunca leio um texto por ler. Eu sempre procuro extrair do texto, ou eu procuro meditar. Eu nunca corro na leitura bíblica. Eu sempre gosto de parar e ir mastigando cada expressão que a palavra de Deus me ensina. Escuta isso aqui, com muita atenção. Não há nada, em outras palavras, não existe nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Quem é que está dizendo isso aqui? Simplesmente Jesus, né? Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Os discípulos novamente aqui, ó. Esses discípulos são maravilhosos, né? Porque eles sempre, com as atitudes deles, estão nos ensinando hoje também. Às vezes o Espírito Santo traz a palavra aqui e ministra, e dentro de casa a gente continua sem querer entender. Dentro de casa. Jesus vai dar um puxão de orelha gostoso agora. Preste atenção. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Vamos lá. Será que vocês também não conseguem entender? Olha que chamada legal. Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. E eles não estavam entendendo. Jesus estava dizendo assim, não são as coisas externas que vão trazer problema para o homem, não. Mas está vindo de dentro dele. E aonde é que é isso? Aí Jesus conclui. Ao dizer isso, Jesus declarou, puros todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, vêm as imoralidades sexuais, vêm os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do coração do homem e o tornam impuros. Você está entendendo agora? Por que devemos sondar? Por que devemos examinar? Não é a comida que a gente come para sustentar, não é o que vem de fora não, é o que está produzindo de dentro. O nosso problema não são os outros, o nosso problema somos nós mesmos, em outras palavras. Então, deixe de olhar para os outros, que é o que está fora, e olhe para o que está dentro, que sai, que contamina, que machuca.
Glória! Um homem sábio, sabendo que um rio em seu nascedouro é envenenado, cuidará de tratar continuamente a água que sai dele, para não contaminar todo o rio. Quem entendeu a mensagem? Fique de pé em nome de Jesus.